Virtudes. Esse é o tema da aula de hoje do Segredo dos Relacionamentos. O que são virtudes? E por que que isso é tão relevante dentro da minha metodologia, dentro do canal de relacionamentos e como que isso impacta a nossa vida de relacionamentos e os nossos resultados em relacionamentos também? Bom, basicamente, virtudes são traços positivos de caráter que guiam e orientam a conduta humana. Elas são qualidades morais, como eu ensino no vestibular dos 4 pilares, que é valores morais, é um dos requisitos para um casal dar certo, e também ético, que é um outro fator do primeiro pilar dos valores similares, padrões éticos, que reflete um padrão de excelência e de retidão. Virtude está associado à retidão. As virtudes, elas envolvem disposições, então, internas e hábitos adquiridos que direcionam as ações de uma pessoa de uma forma consciente e alinhada com princípios éticos. Ética é como eu me posiciono no social, como eu me posiciono na sociedade. Ética é fruto de vigor moral. Vigor moral é o meu alinhamento com um sistema de valores harmônico e coerente internamente. Então, os meus valores internos coerentes, quando eu me posiciono externamente com os outros no relacionamento, ele se torna o ponto de vista ético. Quando eu olho para dentro é valor moral, ponto de vista moral. Quando eu me posiciono externamente com os outros, é um ponto de vista ético. Moralidade tem a ver com valor interno, ética tem a ver com valor externo, psicossocial ou relacional. Um ponto importante da gente definir virtudes é que as virtudes, elas não são características inatas, mas elas são sim cultivadas por meio de desenvolvimento, de educação, de reflexão e de uma prática disciplinada virtuosa repetida dos comportamentos que são virtuosos, porque elas são as virtudes unanimamente contra-instintivas. Virtudes têm uma natureza contra-instintiva. O que significa isso? Que as virtudes, elas vão universalmente contra o que o instinto induz. O instinto é aquilo que vem do natural, do animal. As virtudes, elas são contra-instintivas, ok? Inclui-se nesses comportamentos virtuosos, mas não se resume às virtudes como, por exemplo, bondade, generosidade, honestidade, coragem, justiça, temperança, gratidão, paciência, humildade, fortaleza, entre muitas outras. São infinitas as virtudes, que são luminosidades. E é importante a gente deixar isso claro, que as virtudes, elas são sempre aprendidas, quando nós aprendemos a dominar o animal interior. Quanto mais domínio nós temos sobre o animal interior, maior o nosso nível de autodomínio, autoconsciência e frutificação das virtudes. As virtudes são frutificações da nossa alma, tá? São frutificações do nosso ser. E os maiores pensadores da temática das virtudes, eles têm abordagens variadas, mas semelhantes, que compartilham uma visão geral das virtudes como traços positivos. Todos os grandes pensadores das virtudes concordam que as virtudes são traços muito positivos de caráter que orientam e moldam a conduta humana, tanto internamente quanto externamente. Quais foram as principais contribuições na temática de virtudes ou na linha de pensamento filosófico das virtudes de cada um desses filósofos? E aí a gente tem Aristóteles, o principal pensador das virtudes, que é considerado o principal filósofo da virtude e da ética. Aristóteles, que é extremamente respeitado pela igreja cristã todas. O que Aristóteles contribuiu na lógica da virtude ou no entendimento das virtudes é que ele explorou extensivamente a natureza das virtudes morais e éticas, discutindo a sua importância para uma vida plena e realizada. Ele basicamente explicou por que as virtudes são importantes para você ter uma vida plena e realizada de significado. Vida plena e realizada não significa uma vida feliz. Vida plena e realizada significa uma vida de significado e de propósito. Nós não estamos aqui para viver uma vida feliz. Nós estamos aqui para viver uma vida de evolução, uma vida de
aprendizado, uma vida de significado, uma vida de propósito. A felicidade vai incorrer em momentos, em outros momentos não. É possível eu estar em certo momento infeliz e triste, mas ao mesmo tempo pleno, porque o momento pode ser triste, como na perda de um ente amado, ou como numa frustração de algum projeto que eu investi muita vitalidade, e dentro daquele aprendizado, daquele momento relativamente triste ou melancólico, existe propósito, existe significado, porque todos os eventos possuem significado. Então é isso que Aristóteles quer dizer com quando a pessoa é virtuosa, ela tem um vigor moral virtuoso, ela vai viver uma vida plena e realizada, que não tem a ver, não é sinônimo de uma vida feliz, é sinônimo de uma vida com significado. Tatuem isso na alma e no coração de vocês. A contribuição de São Tomás de Aquino, que foi um filósofo e foi um teólogo medieval, século XIII, 1200 e tralalá, São Tomás de Aquino desenvolveu uma teoria ética conhecida como a ética da virtude. Ele integrou os conceitos aristotélicos que até São Tomás de Aquino eram considerados pagãos na teologia cristã, na ética cristã. E ele explorou a relação entre virtudes e a busca pela perfeição moral, ou seja, o caminho da santidade, o caminho da sabedoria, que é um dos pilares, pontos, um dos conceitos estruturantes do que eu ensino aqui no meu canal e que diferencia do ponto de vista de relacionamentos, tá? Por trás, o objetivo maior dentro dos relacionamentos é nós avançarmos, mesmo que pouco, no caminho da santidade. O terceiro grande pensador foi Confúcio e a principal contribuição desse filósofo chinês foi a ênfase, a importância do cultivo das virtudes para uma sociedade harmoniosa. Ele defendia principalmente a prática das virtudes como benevolência, tá? Que é generosidade, basicamente, você ser benevolente com o co-cidadão ou com a outra pessoa que vive com você na sociedade, a retidão, ou seja, a honra, a sabedoria, saber escolher, sabedoria é você saber escolher aquilo que é bom e saber distinguir daquilo que não é bom. E a lealdade. O quarto grande pensador da ética da virtude foi Sêneca, que foi um filósofo estoico da linha escola estoica de filosofia romana, que também foi integralizado na igreja cristã através do trabalho de vários teólogos. Tá? Foi também incorporado, porque os ensinamentos coincidem com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Sêneca explorou o conceito de virtudes como a coragem, como a temperança, também que é ensinado por São Tomás de Aquino, né? A temperança e a sabedoria nas suas obras. São Tomás de Aquino chamou ela de prudência, enfatizando a sua aplicação prática para uma vida virtuosa. Ou seja, Sêneca falou, quando você tem virtudes, você obtém resultados superiores a pessoas que não têm virtudes. Você obtém resultados mais vantajosos a pessoas que não têm virtudes. A linguagem bíblica para isso é o virtuoso e o ímpio, é o crente e o ímpio. O crente é aquela pessoa que vive para Deus. O ímpio é aquela pessoa que vive para o mundo. E o quinto grande pensador das virtudes foi Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Foi um filósofo e teólogo cristão também. Agostinho abordou as virtudes no seu trabalho sobre ética e a vida moral. Ele discutiu principalmente a importância da graça divina na formação das virtudes. Essa foi uma contribuição excelsa que Santo Agostinho trouxe, que a fonte das virtudes é Deus, que eu explico como luminosidades que nós refletimos de Deus quando estamos prontos e maduros para refletir essas luminosidades. Isso significa que nós temos o potencial de refletir toda a luminosidade de Deus, que é isso o exemplo que Cristo quis dar quando ele veio para nos salvar, mas nós precisamos fazer o trabalho de limpeza, de desobstrução desse espelho interno, que é a nossa alma, para refletir a luminosidade de Deus em nós, dentro da nossa limitação e da nossa parcialidade, dos nossos erros humanos, ok? Esses são apenas alguns dos pensadores, mas são os mais influentes quando a gente fala de virtudes humanas. Cada um deles contribuiu de uma maneira diferente para o entendimento e reflexão sobre o papel das virtudes humanas, mas todos têm uma grandiosa concordância, todos têm um denominador comum, que é as virtudes são ações conscientes
praticadas de maneira repetida e disciplinada e cultivadas. Elas não são inatas, elas são potencialmente possíveis de desenvolver por qualquer ser humano que empreender no caminho da virtude, tá bom? Então esse caminho está aberto para todos os seres humanos. Alguns, claro, têm mais predisposição a trilhar o caminho da sabedoria e da virtude, e outros têm muito menos predisposição, porque estão presos nas sombras, na lama e nos vícios. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso também, quais são os obstáculos. O que não são virtudes. E de acordo com os pensadores que a gente mencionou já, que foi Aristóteles, São Tomás de Aquino, Sêneca, Confúcio e Santo Agostinho, são esses 5 pensadores principais da temática das virtudes que eu trouxe para vocês hoje. O que não são virtudes? O que são corrupções no caminho da virtude? E existem algumas características ou comportamentos que não são considerados virtudes, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles são os vícios. Vício é o oposto de virtude. Os pensadores que a gente está discutindo aqui, eles enfatizaram que os vícios, como a injustiça, a crueldade, a desonestidade, a imprudência e outros comportamentos moralmente negativos, não são virtudes. Os vícios são caracterizados por ações prejudiciais, compulsivas e repetitivas, desequilibradas e contrárias ao bem comum, ou seja, antiéticas. Uma segunda característica do que não é virtude é a falta de equilíbrio. Principalmente na visão aristotélica, os pensadores destacaram que a virtude ela está sempre relacionada a um equilíbrio adequado entre os extremos. Todos concordam com relação a isso, com Aristóteles, que as virtudes são o equilíbrio de 2 pontos extremos, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Comportamentos que estão em excesso ou em ausência, em deficiência, não são considerados virtuosos. Por exemplo, a coragem é uma virtude, mas a imprudência é o excesso de coragem. Ou a covardia, que é a falta de coragem, são consideradas falhas morais. Terceira característica de ausência de virtudes ou de comportamentos não virtuosos são comportamentos egoístas ou egocêntricos. Isso claramente não são comportamentos virtuosos. Todos esses pensadores enfatizaram a importância de você considerar os interesses próprios, mas também os interesses e bem-estar dos outros, quando você leva em consideração virtudes. Não é uma abnegação do si mesmo, mas sim uma incorporação entre a vontade de Deus, principalmente no pensamento agostiniano, o si mesmo, que é natural e inato de quase todos os seres humanos, e os outros. É uma tríade: Deus, eu e os outros. Deus, eu e os outros. Eu englobo esses 3 paradigmas: a vontade de Deus, a minha vontade e a vontade dos outros. O bem-estar da vontade de Deus, o meu bem-estar e o bem-estar dos outros. Aí nós vamos ter comportamentos virtuosos. Comportamentos egoístas só levam em consideração o meu interesse. Uma quarta característica que pode delimitar comportamentos não virtuosos são comportamentos enganosos ou deliberadamente desonestos. Aqui nós estamos falando de comportamentos corrompidos, não é nem vício, porque o vício é uma compulsão. A desonestidade ou o engano, a mentira, elas são deliberadamente comportamentos para desvirtuar. A honestidade e a sinceridade são virtudes destacadas pelos pensadores todos mencionados. Comportamentos que envolvem o engano, mentiras, manipulação, não são considerados virtuosos porque buscam desvirtuar o interlocutor em questão. Aí a gente pode se perguntar, com toda essa carga informacional, como que eu posso saber se eu estou evoluindo no caminho das virtudes? E basicamente a gente tem algumas maneiras de identificar. A primeira é o autoconhecimento. A autodisciplina é um segundo ponto de checagem. A prática constante é um terceiro ponto de checagem, se eu estou desenvolvendo no caminho das virtudes. A autorreflexão é um quarto ponto de checagem bastante importante. A busca por conhecimento: será que eu entendo o que é coragem? Será que eu entendo o que é benevolência? Será que eu entendo o que é justiça? Será que eu entendo o que é prudência? Buscar esses modelos. E a orientação moral e espiritual de pessoas que já alcançaram essas virtudes e vivem essas virtudes e podem me corrigir no caminho se eu der um passo equivocado.